Salve mesmo que o Dax Pereira do canal Cruzeiro Ver Raposo, né? Vamos reagir a esse vídeo do Nicola que eu vou colocar agora, sobre a crise no Cruzeiro e sobre o jogo de hoje do Cruzeiro contra o São Paulo. Mas antes, deixe like, comentem e compartilhem. Ajude o canal, né? São conteúdos variados para vocês, transmissões, vídeos, shorts, tudo que você pensar tem nos canais. Um grande abraço e vamos ao vídeo. Nicola, Jardim pode cair perdendo para o São Paulo. Assim, a estratégia do Cruzeiro nesse momento é de tentar blindar elenco, comissão técnica e até o presidente, o dono da SAF, o Pedro Lourenço. Ontem, 6 jogadores do Cruzeiro estiveram na sede do supermercado PH em Belo Horizonte e foram conversar com o Pedro Lourenço para dizer: Pedrinho, quando você fala que o Matos errou nas contratações, você não está expondo só o Matos. Você está colocando um baita ponto de interrogação em cima de cada um dos reforços. Então, isso não nos ajuda. Você não quer contar com alguém, você avisa, a gente avisa o cara e o cara vai embora. Mas dessa maneira não é legal, dessa maneira não tá bom para ninguém. Você precisa blindar a si e a nós. Enfim, e aí ficou combinado que os caras vão tentar se unir o máximo possível para abafar essa crise que existe, é real e começa dentro de campo. O Cruzeiro venceu um dos últimos 9 jogos. Única vitória no confronto de abertura do Brasileirão, 2-1 contra o Mirassol. O aproveitamento do técnico do Cruzeiro, desde que ele foi contratado, é péssimo. Ele está há 2 meses e 1 semana e tem só uma vitória em 7 partidas disputadas. Existe a chance, sim, de o Leonardo Jardim cair, existe a chance, sim, de o Alexandre Matos ser demitido, mas tudo isso está condicionado a resultados. E o próximo jogo do Cruzeiro é contra um time que também tem técnico ameaçado. São Paulo e o Cruzeiro se enfrentam no domingo, no Morumbi, e a partida vale bastante, tá bom? O iSports, Nicola, dá uma força no meu canal no YouTube, também falou sobre o futebol, boa sorte para ele, beleza? Quero falar agora sobre os 3 times da Série A, de olho em um ex-atacante do Boca Juniors. Você vai se lembrar de Sebastián Villa, certo? Colombiano, jogador de velocidade, fez sucesso com a camisa do Boca e já esteve nos planos de clubes brasileiros, embora o extracampo dele sempre fosse um problema. Pois bem, hoje, com 28 anos de idade, ele interessa a Grêmio, Atlético Mineiro e Cruzeiro, pelo menos de acordo com a TIC Sports, emissora de TV argentina, que cravou nessa sexta-feira a abertura de negociações entre esses times e o atleta, que pertence ao Independiente Rivadavia. Essa equipe pequena da primeira divisão do futebol argentino foi a solução para o Vidia, que havia perdido espaço. Ele era jogador do Boca, estava grandão, até que ele começou a causar muitos problemas extracampo, alguns deles, inclusive, de fórum policial, com direito a ameaças contra uma ex-esposa. Enfim, a solução para o Vidia foi deixar a Argentina para jogar na Bulgária. Quando ele passa pela Bulgária, o único clube que abre as portas para ele é o Independiente Rivadavia, onde ele volta, joga bem e é capitão. Na atual temporada são 12 jogos, 3 gols e 2 assistências. Apesar do suposto interesse não confirmado de Grêmio, Atlético e Cruzeiro, dá para dizer que tirá-lo do Independiente Rivadavia vai custar dinheiro. É que a equipe pequena da Argentina só vai abrir mão do seu capitão e principal jogador mediante compensação financeira importante, e ao que parece, nenhum dos 3 clubes grandes do Brasil está disposto a investir tanto dinheiro. Pois é. O momento no Cruzeiro está conturbado mesmo, mas nada que não consiga resolver. Basta o quê? Boa vontade, diálogo e empenho. É isso que foi proposto pelos jogadores diante da diretoria. Passou da hora de ter feito isso. Mas hoje tem o jogo do Cruzeiro e eu estou muito preocupado com a escalação com qual o time vai entrar em campo. Porque o Cruzeiro tem vários desfalques, né, que a gente já conhece. O JJ, Matheus Henrique, o Dineno, esses a gente já conhece, né? Que está machucado, Bolace e tudo mais. Mas eu vejo que ele talvez está pensando em entrar com o time sem o Matheus Pereira. E, sinceramente, eu acho que não é essa a solução. A solução é colocar um time forte de volante e adiantar o Matheus Pereira. Esta é a solução. Espero que ele enxergue isso. Mas o provável Cruzeiro para hoje, né, nesse jogo, hoje seria Cássio, Vidalba, é isso mesmo, Vidalba,
Fabrício Bruno, Kaique, né? Olha só, Cássio, William, Vidalba, Fabrício Bruno e Kaique. Esse aí os zagueiros. Lucas Romero, Lucas Silva e Eduardo. Wanderson, Gabriel e Dudu. Ele cismou com o Wanderson, né? Cismou com o Wanderson. Jogador muito mediano, mas ele cismou com ele. Na minha visão, o que eu faria nesse time aí? Eu tiraria o Wanderson e punha o Matheus Pereira adiantado para jogar entre Lucas Silva e Eduardo, partindo para o ataque. Como ele jogava com o Seabra, estava dando certo. O técnico ainda não enxergou essa forma de jogar do Matheus Pereira. Sinceramente, não enxergou. Então nós vamos jogar com um time com o Lucas Romero, que não está bem, o Lucas Silva, que para mim tem que ser o primeiro volante, que é lento, e o Eduardo, que é lento também, né? Bom jogador, mas é lento. Não tem a criatividade do Matheus Pereira. Mas paciência, né? A gente vive de escolha. Escolhemos o Jardim, vamos apoiá-lo. É isso que a gente tem que fazer. E o São Paulo, né? O São Paulo, sim, está recheado também de desfalques. Lucas, Oscar, Pablo Maia e Luiz Gustavo. São 4 desfalques de peso. E o São Paulo talvez viria, né? Com Rafael Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. 3 zagueiros. Igor, Marco Antônio, Alisson, Luciano e Enzo Dias. Ferreira e André, o Igor na lateral, né? E talvez o Enzo. Então seria um 3-5-2. Esse é o esquema que São Paulo provavelmente vem a campo. Mas é suposição. Não tem nada definido. A escalação mesmo só sai ao final, faltando 1 hora para o jogo. Eu, sinceramente, eu não entrava com o Eduardo. Eu entrava com Murilo Hickman, deixava o Matheus Pereira solto dentro de campo. Era isso que eu faria, porque eu reforçava o miolo de zaga, o meio de campo que está tomando muito gol, e deixava o Matheus Pereira livre, sem obrigação de marcar, só com a obrigação de atacar e apoiar os dois atacantes, Dudu e Gabigol. Essa é a minha visão de jogo, essa é a visão que eu tenho para esse jogo. Né? Mas a visão é minha, né? Então, ou seja, não serve para nada, só para a gente comentar aqui. A arbitragem será do Rodrigo Pereira, pernambucano, Bruno Rafael, goiano, e Francisco Chaves, também do Pernambuco. E o VAR será o Gilberto Rodrigo Castro Júnior, também lá do Pernambuco. Menos mal, porque não tem interesse nenhum de jogo de Cruzeiro com São Paulo. O cara é lá do Nordeste. Né? Então é assim que tem que fazer a CBF, ser totalmente imparcial nas colocações dos árbitros. Não justifica se colocar um paulista para apitar um jogo de um paulista com carioca ou de um paulista com mineiro e vice-versa. Né? É assim que tem que ser transparente. E a melhor forma é essa. Agora, voltando ao jogo, né? É o jogo de vida e morte para o Cruzeiro. Porque se o Cruzeiro morre, ele mergulha em crise. Se ele perde. Agora, se ele ganha, pode ser um ressurgimento. Mas eu vejo assim que o Leonardo Jardim precisa de dar uma estudada no elenco do Cruzeiro. Ele está treinando, agora tem que estudar individualmente, jogador por jogador. Estudar as características individuais de cada um e já começar a reformular esse time. Repaginar o time. É isso aí. Aguardamos vocês hoje na live de pré-jogo e depois na transmissão nossa. Você não gosta do locutor lá, quer divertir com a gente? Vê a imagem lá e assiste com a gente, ok? Um grande abraço. Fui.